Livro de 2 Samuel, capítulos 23 e 24. Estas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé, Davi que foi tão exaltado, Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó, Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, suas palavras estão em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, como a manhã sem nuvens, como o brilho do sol que faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, Ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxito. Os perversos, porém, são como espinhos lançados fora, pois ferem a mão de quem os toca. É preciso usar ferramentas de ferro para cortá-los. Serão inteiramente consumidos pelo fogo. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Aqumonita, líder dos três, isto é, dos 3 guerreiros mais valentes dentre os soldados. Certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou filisteus até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os 3 que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: ah, como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que o Senhor não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são os exemplos dos feitos desses 3 guerreiros. Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Abisai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos 3. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um imponente guerreiro egípcio armado com uma lança. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá de Arode, Elica de Arode, Elis de Pelom, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Zalmon de Aoi, Maarai de Nefotate, Elede, filho de Baaná de Nefotate, Itai, filho de Ribai de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai de Naal-Gaás, Abialbon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Sage de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbai, Eliã, filho de Aitofel de Gilo, Êxodo do Carmelo, Parai de Arba, Igal, filho de Natã de Zobá, Bani de Gade, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Jatir, Garebe de Jatir, Urias o Itita, e ao todo eram 37. Mais uma vez, a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai e conte o povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor.
Então o rei disse a Joabe, comandante do seu exército: faça uma contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor seu Deus dê ao rei vida longa para ver a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que meu senhor o rei deseja fazer essa contagem? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe e os comandantes do exército saíram para contar o povo de Israel. Primeiro atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no meio do vale de Gade. Em seguida foram a Jazer, depois a Gileade, na terra de Tatim-Odze, e Dan-Jaã, e deram volta para Sidom. Então chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por fim, dirigiram-se ao sul de Judá até Berseba. Tendo percorrido toda a terra em 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Joabe informou ao rei o total da contagem. Havia em Israel 800.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 500.000. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, Senhor, pois cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Essa foi a mensagem: vá e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um desses castigos e eu aplicarei a você. Gade foi a Davi e lhe perguntou: qual dessas opções você escolhe? 3 anos de fome por toda a terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa por toda a terra? Pense bem e decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nesta situação, respondeu Davi a Gade, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, e eu não caia nas mãos de homens. Então naquela manhã o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70.000 pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e fiz o que era mal, o povo é inocente, o que fizeram? Que tua ira caia sobre mim e minha família. Naquele dia, Gade foi a Davi e disse: vá e construa um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seu servo se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que meu senhor o rei veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu: vim comprar sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as tábuas de trilhar e as cangas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o Senhor seu Deus aceite seu sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor meu Deus holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. O Senhor respondeu à sua oração em favor da terra, e a praga sobre Israel cessou. Salmo de número 74. Ó Deus, por que nos rejeitaste por tanto tempo? Por que é tão intensa a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te de que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás, a tribo que resgataste como tua propriedade. Lembra-te ainda do Monte Sião, a tua habitação. Caminha pelas ruínas assustadoras da cidade. Vê como o inimigo destruiu teu santuário. Ali teus inimigos deram gritos de vitória, ali hastearam suas bandeiras de guerra, usaram seus machados como lenhadores no bosque. Com machados e picaretas despedaçaram os painéis entalhados, incendiaram todo o teu santuário, profanaram o lugar de habitação do teu nome. Pensaram: vamos destruir tudo, e queimaram todos os lugares de adoração a Deus. Já não vemos teus sinais, não há mais profetas, e ninguém sabe quando isso acabará. Até quando, ó Deus, permitirás que nossos inimigos te insultem? Acaso deixarás que blasfemem teu nome para sempre? Por que retens tua forte mão direita? Estende-a com poder e destrói-os. Tu, ó Deus, és meu rei desde a antiguidade e trazes salvação à terra. Com tua força dividiste o mar e despedaçaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste como alimento aos animais do deserto. Fizeste jorrar fontes e riachos e secastes rios de águas torrenciais. Tanto o dia como a noite pertencem a ti. Criaste a luz das estrelas e o sol. Determinaste os limites da terra e fizestes o verão e o inverno. Vê como os inimigos te insultam, Senhor. Uma nação insensata blasfemou teu nome. Não permitas que esses animais selvagens destruam tua pomba. Não te esqueças para sempre do teu povo aflito.
Lembra-te das promessas da aliança, pois a terra está cheia de escuridão e violência. Não permitas que os oprimidos voltem a ser humilhados. Em vez disso, que os pobres e os necessitados louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende tua causa. Lembra-te de como esses tolos te insultam o dia todo. Não ignores o que os teus inimigos disseram, nem o tumulto que cresce sem parar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudaria? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados como a flauta ou a harpa precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido, mas se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem o fala e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois, se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então, o que devo fazer? Orarei no Espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no Espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vós. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas, sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento, pois as Escrituras dizem: falarei a esse povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, esse povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião da sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas, o outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas, devem se pronunciar um de cada vez e alguém deve interpretar o que disserem. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizarem têm controle do seu espírito e podem falar um por vez. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem. Devem ser submissas, como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido em casa, pois não é apropriado que mulheres falem nas reuniões da igreja. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem.